Durante décadas como cozinheira no Hospital São Lucas, me ensinou que as pessoas são capazes das maiores surpresas, tanto para o bem quanto para o mal. Mas o que aconteceu comigo na última quinta-feira superou qualquer coisa que eu já havia presenciado em todos esses anos. Meu nome é Rosária Fernandes, moro aqui em Belo Horizonte, no bairro Savassi, num apartamento simples de 2 quartos que dividi com meu marido Antônio durante 40 anos de casamento. Depois que ele partiu, há 3 anos, a solidão tomou conta deste lugar, mas eu aprendi a viver com ela. Sou aposentada há 5 anos, e devo dizer que a aposentadoria de uma cozinheira de hospital não é lá essas coisas. Recebo pouco mais de 2 salários mínimos, o que me obriga a controlar cada centavo que gasto. Durante toda a minha vida, aprendi a ser econômica. Na época que trabalhava no hospital, via diariamente o desespero de famílias que não tinham dinheiro para custear os tratamentos dos entes queridos. Isso me marcou profundamente. Sempre guardei cada real que conseguia, pensando no futuro, em alguma emergência médica ou simplesmente para ter um pouco de segurança na velhice. O dinheiro que meu Antônio deixou quando morreu estava guardadinho na poupança, intocável, como uma reserva sagrada. Meu filho Bruno sempre foi um rapaz prestativo. Aos 35 anos, ele construiu sua própria vida. Casou com a Patrícia há 8 anos e mora num condomínio bonito, também aqui no Savassi, mas bem mais luxuoso que meu simples apartamento. Ele trabalha numa empresa de engenharia e sempre me disse que ganha bem. Toda quinta-feira ele vem me visitar. Conversamos, tomamos um café e ele sempre pergunta se estou precisando de alguma coisa. Foi há 6 meses que tomei uma decisão que hoje me arrependo amargamente. Bruno estava passando por algumas dificuldades financeiras temporárias, ou pelo menos foi isso que ele me contou. Disse que estava esperando receber um pagamento atrasado de um projeto grande, mas que precisava de um dinheiro para algumas emergências. Como qualquer mãe faria, eu quis ajudar meu único filho. Fui ao banco e pedi um cartão de crédito adicional em meu nome, mas para ele usar. O gerente me explicou que eu seria a responsável por todas as despesas, mas confiei no Bruno. Afinal, ele é meu filho, sempre foi responsável, e me garantiu que usaria apenas em casos de real necessidade. Combinamos que o limite seria de R$20 mil, valor que me deixava nervosa, mas que eu conseguiria pagar se fosse preciso. Durante esses 6 meses, o cartão foi usado algumas vezes. Uma ida ao mecânico quando o carro da Patrícia quebrou, uma conta de luz atrasada, algumas compras no supermercado quando eles estavam apertados. Nunca valores muito altos, sempre entre R$200 e R$800. Eu pagava as faturas sem questionar, afinal, eram emergências verdadeiras. E eu queria ajudar. A rotina da minha vida é bem simples. Acordo sempre às 6 da manhã, mesmo aposentada, porque o corpo se acostumou com os anos trabalhando no hospital. Faço minha caminhada no quarteirão, volto, tomo café, assisto um pouco de televisão, arrumo a casa, preparo meu almoço simples, tiro uma soneca à tarde e no final do dia gosto de sentar na varanda para observar o movimento da rua. Foi numa segunda-feira, dia 18 de novembro, que decidi verificar minha caixa de correio. Havia algumas correspondências acumuladas, porque nos últimos dias eu estava me sentindo um pouco indisposta. Nada grave, apenas um cansaço que vem com a idade. Entre as cartas, estava a fatura do cartão de crédito. Normalmente, eu abro essas contas com tranquilidade, porque sei mais ou menos quanto vai vir. Nos últimos meses, as faturas variavam entre R$400 e R$1.200, valores que cabiam no meu orçamento apertado, mas que eu conseguia pagar. Sentei-me na mesa da cozinha, a mesma onde tomava café da manhã com o Antônio durante tantos anos, e abri o envelope. O que vi me fez questionar se meus olhos estavam funcionando direito. O valor total da fatura era de R$18.247,83. R$18.247,83. Pisquei várias vezes, tirei meus óculos, limpei as lentes, coloquei novamente, mas o número continuava lá, enorme, impossível de ignorar. Minha primeira reação foi de pânico total. Como era possível? Onde eu havia errado? Será que tinha algum problema de memória e havia feito compras que não lembrava? Será que alguém havia clonado meu cartão?
Milhares de pensamentos passaram pela minha cabeça em questão de segundos. Com as mãos tremendo, procurei a página com o detalhamento das compras. E foi aí que descobri que todas elas tinham sido feitas no Mercado Extra, numa única data, 14 de novembro, quinta-feira passada. Uma única ida ao supermercado havia custado quase R$19 mil. Comecei a ler item por item, e não conseguia acreditar no que estava vendo. Vinho Chateau Margaux 2015, R$1.890. Eu nem sabia que existia vinho desse valor. Carne Wagyu Premium, R$320 o quilo, e tinham comprado 8 quilos. Queijo Roquefort, francês, R$180 os 300 gramas. Caviar Beluga, R$2.100 uma latinha pequena. E isso era só o começo da lista interminável. Lagosta viva, R$450 o quilo. Trufas brancas, R$800 os 200 gramas. Champanhe, Dom Perignon, R$1.200 a garrafa, e tinham comprado 3. Salmão norueguês, R$120 o quilo. Presunto de Parma, R$380 o quilo. Azeite de oliva extra virgem importado, R$280 o litro. Mas o que mais me chocou foi ver na lista: arranjo floral premium com orquídeas e rosas importadas, R$2.150. Flores! Eles gastaram mais de R$2.000 em flores. Eu que compro meu pequeno buquê na feira por R$5 e ainda acho caro quando o vendedor quer cobrar 7. Continuei lendo, cada vez mais perplexa. Foie gras, R$680. Açafrão, R$340 os 50 gramas. Chocolate belga premium, R$190 a caixa. Ostras francesas, R$280 a dúzia. Mel de abelhas da Nova Zelândia, R$420 o pote pequeno. Até água mineral importada, R$45 a garrafa. E compraram uma caixa com 12 unidades. Meu coração estava disparado. Sentei-me melhor na cadeira e tentei respirar fundo, como aprendi a fazer durante os anos trabalhando no hospital quando enfrentava situações estressantes. Mas desta vez era diferente. Não era um paciente em estado grave ou uma família desesperada. Era minha própria vida, minha própria situação financeira que estava em jogo. Fui até a sala e me sentei no sofá, ainda com a fatura nas mãos. Olhei ao redor do meu apartamento simples, com móveis que compramos há mais de 20 anos, com a televisão pequena que ganhamos de presente quando o Bruno se formou, com as cortinas que eu mesma costurei para economizar. Como era possível que numa única compra, alguém gastasse mais do que eu gasto em 2 anos inteiros de vida? Tentei fazer as contas mentalmente. Minha aposentadoria é de aproximadamente R$2.800. Pago R$850 de condomínio, R$280 de luz, R$120 de água, R$45 de gás, R$380 de remédios que preciso tomar, R$180 de convênio médico. Sobram cerca de R$945 para alimentação, transporte, roupa e qualquer imprevisto. Com R$945 eu vivo um mês inteiro, comprando no mercado com muito cuidado, pesquisando preços, aproveitando promoções. E em uma única ida ao supermercado, gastaram quase 20 vezes isso. Levantei-me e fui até a cozinha beber um copo d'água. Precisava pensar com clareza. A única pessoa que tinha acesso ao cartão era o Bruno. Mas como explicar para meu filho que ele havia gasto numa tarde o equivalente a quase um ano inteiro da minha aposentadoria? Voltei à fatura e notei que o horário da compra foi às 15h30 da quinta-feira. Lembrei-me perfeitamente desse dia. Bruno havia vindo me visitar pela manhã, como sempre faz, ficou até depois do almoço e disse que ia passar no mercado para comprar algumas coisas para a Patrícia, que estava organizando um jantar para algumas amigas. Um jantar para algumas amigas. E eu pensando que seria algo simples, como sempre foram os jantares que eu organizava quando era mais jovem. Macarrão com molho de tomate caseiro, uma saladinha, um pudim de leite condensado de sobremesa e todo mundo feliz. Mas aparentemente os jantares da Patrícia são de outro nível. Um nível que custa R$18 mil numa única ida ao supermercado. Sentei-me novamente e comecei a me questionar sobre muitas coisas. Será que eu estava sendo ingênua sobre a situação financeira do Bruno? Será que as dificuldades temporárias que ele me contou eram reais? Ou ele estava aproveitando da minha boa vontade? Será que estava sendo usada pela minha própria família? Essas perguntas doíam mais do que o valor absurdo da conta.
Durante toda a minha vida, sempre priorizei meu filho. Quando ele era pequeno e queria um brinquedo, eu deixava de comprar algo para mim para poder presenteá-lo. Quando estava na faculdade, eu fazia trabalhos extras no hospital para ajudar com os custos. Quando se casou, contribuí com o que pude para a festa e para o apartamento. E agora, aos 68 anos, descobria que talvez minha generosidade estava sendo vista como obrigação. Olhei novamente para a fatura e percebi algo que me deixou ainda mais perturbada. No final da lista de compras, havia uma observação: desconto VIP cliente especial, 10%. Ou seja, o valor original era ainda maior. Eles gastaram mais de R$20 mil. E depois de um desconto de 10% para clientes especiais, chegaram aos 18 mil que estavam sendo cobrados de mim. Como alguém se torna cliente VIP de um supermercado gastando o dinheiro dos outros? Como meu filho e minha nora tinham acesso a descontos especiais em compras que nem eram pagas por eles? Levantei-me novamente e fui até o quarto buscar minha calculadora. Precisava entender exatamente o que esses 18 mil significavam na minha vida. Comecei a fazer as contas. Com 18 mil reais, eu viveria tranquila por quase 2 anos inteiros. Pagaria todas as contas da casa, compraria todos os remédios, comeria bem e ainda sobraria dinheiro. Com 18 mil reais, eu poderia reformar meu apartamento inteiro, trocar os móveis velhos, comprar uma televisão nova e ainda me dar alguns luxos que me nego há anos. Com 18 mil reais, eu poderia viajar para conhecer meus primos que moram no interior de São Paulo e que não vejo há mais de 10 anos. Poderia ficar numa pousada boa, comer em restaurantes, comprar presentes para todo mundo e ainda voltar com dinheiro no bolso. Mas o que mais me doía era perceber que, para pagar esses 18 mil, eu teria que mexer na poupança que guardo há anos. O dinheiro que meu Antônio deixou quando morreu. O dinheiro que representa nossa vida inteira de trabalho e economia. O dinheiro que eu jurei para mim mesma que só tocaria em caso de extrema necessidade, como uma doença grave ou alguma emergência de vida ou morte. E aparentemente, flores de 2 mil reais e champanhe de 1.200 constituíam emergência na vida do meu filho. Sentei-me na poltrona onde meu Antônio costumava ler jornal todos os domingos de manhã. E pela primeira vez, desde que recebi a fatura, deixei as lágrimas escorrerem. Não era só raiva ou decepção. Era uma tristeza profunda de perceber que talvez eu não conhecesse meu próprio filho tanto quanto achava. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era a dona Eunice, minha vizinha do apartamento ao lado, perguntando se eu estava bem, porque havia escutado um barulho. Disfarcei a voz e disse que estava tudo normal, que tinha apenas derrubado uma panela na cozinha. Após desligar, olhei o relógio. Eram quase 6 da tarde de uma segunda-feira. O Bruno sempre me liga por volta das 8 da noite para saber como passou o meu dia. Pela primeira vez em anos, eu não estava ansiosa para falar com meu filho. Na verdade, estava com medo da conversa que teríamos. Como perguntar sobre uma compra de 18 mil reais sem soar acusatória? Como questionar sem parecer que estou sendo mesquinha ou controladora? Como abordar o assunto sem destruir nosso relacionamento? Mas, por outro lado, como fingir que nada aconteceu? Como pagar essa conta absurda sem ao menos entender o que motivou esse gasto exorbitante? Levantei-me e fui preparar um chá de camomila, algo que sempre me acalmava nos momentos de estresse. Enquanto esperava a água ferver, olhei pela janela da cozinha e vi o movimento normal da rua. Pessoas voltando do trabalho, crianças brincando na calçada, a vida seguindo seu curso normal. E eu ali, com uma fatura de 18 mil reais na mão, sentindo como se meu mundo tivesse virado de cabeça para baixo. O chá estava pronto. Sentei-me novamente à mesa da cozinha e decidi ler a fatura uma terceira vez, com mais calma, tentando entender cada item, cada valor, cada decisão que levou a esse total absurdo. E foi nesse momento que comecei a perceber um padrão. Não eram apenas compras caras. Eram compras desnecessárias, exageradas, ostensivas, como se alguém estivesse tentando impressionar outras pessoas, mostrando que tinha dinheiro para queimar. Mas o dinheiro não era deles. Era meu. Foi então que algo mudou dentro de mim.
A tristeza e a decepção começaram a se transformar em algo diferente. Uma determinação que eu não sentia há muito tempo. Uma clareza sobre o que precisava ser feito. Peguei meu celular e olhei os contatos. O número do Bruno estava lá, como sempre. Mas desta vez, eu não ia esperar ele me ligar às 8 da noite para um bate-papo casual. Desta vez, eu é quem tinha algo muito sério para conversar. Segurei o celular por alguns minutos, observando o nome do Bruno na tela. Meus dedos tremiam levemente. Não sabia se era pela idade ou pela ansiedade que tomava conta de mim. Guardei o aparelho na gaveta da cozinha. Não era o momento certo para uma ligação impulsiva. Precisava organizar meus pensamentos antes de qualquer conversa. Voltei para a sala e me sentei na poltrona que havia sido do Antônio. O tecido já estava desgastado pelos anos, mas ainda conservava aquele cheiro familiar que me trazia conforto. Fechei os olhos e tentei respirar devagar, como fazia quando chegava exausta do hospital após plantões de 12 horas. Abri a fatura mais uma vez e comecei a estudar cada detalhe. A data era 14 de novembro, quinta-feira. Lembrava-se perfeitamente daquele dia. Bruno havia chegado à minha casa por volta das 10 da manhã, como sempre fazia. Trouxe pão francês quentinho da padaria do seu Joaquim, nosso ritual de toda quinta-feira. Tomamos café juntos, conversamos sobre o tempo, sobre as notícias que passavam na televisão, sobre como eu estava me sentindo. Ele parecia normal, descontraído. Não demonstrava nenhuma ansiedade ou pressa. Almoçamos juntos. Eu havia preparado arroz, feijão, bife acebolado e salada de tomate. Uma refeição simples, como sempre. Bruno comeu com apetite. Elogiou a comida, disse que sentia falta da minha cozinha caseira. Conversamos sobre o trabalho dele na empresa de engenharia, sobre um projeto de uma ponte que estava desenvolvendo. Por volta das 2 da tarde, ele se levantou e disse que precisava ir embora. Patrícia estava organizando um jantar para algumas amigas e ele queria passar no mercado para comprar algumas coisas especiais. Lembro-me das palavras exatas. Mãe, a Patrícia está organizando um jantar para as amigas dela. Vou passar no mercado para pegar algumas coisas diferentes. Algumas coisas diferentes. 18 mil reais em algumas coisas diferentes. Levantei-me da poltrona e fui até a estante onde guardo alguns álbuns de fotografias antigas. Procurei as fotos do casamento do Bruno com Patrícia, que aconteceu há 8 anos numa chácara em Contagem. Foi uma festa bonita, mas simples. Eu contribuí com 3 mil reais, que na época representavam quase toda a minha reserva de emergência. Olhando as fotos, lembrei-me de como Patrícia era diferente naquela época. Mais simples, mais natural. Usava pouca maquiagem, roupas discretas, sorria de forma genuína. Nas fotos ela aparecia conversando com meus parentes mais humildes, brincando com as crianças da família, parecendo à vontade com nossa simplicidade. Quando foi que isso mudou? Quando ela começou a frequentar círculos sociais diferentes? Quando passou a valorizar tanto as aparências? Continuei folheando o álbum e encontrei fotos de jantares que fizemos aqui em casa nos primeiros anos de casamento deles. Patrícia vinha sempre, ajudava na cozinha, elogiava meus pratos simples. Fazíamos macarronada com salsicha, frango assado com batatas, estrogonofe de carne. Ela comia tudo com satisfação. Pedia as receitas, dizia que queria aprender a cozinhar como eu. Fechei o álbum e voltei para a cozinha. Abri a geladeira e observei seu conteúdo. Algumas frutas, iogurte natural, queijo Minas, presunto comum, ovos, leite, sobras do almoço de ontem. Produtos simples, básicos, que compraria em qualquer mercadinho do bairro. Tudo isso não custaria nem 100 reais. Peguei novamente a fatura e procurei os itens que mais me chamaram a atenção. Caviar beluga, R$ 2.100. Eu nem sabia que existia caviar no Brasil. Durante todos os anos trabalhando no hospital, conheci médicos renomados, pessoas de classe alta que vinham visitar pacientes particulares, mas nunca ouvi ninguém falar de caviar como se fosse algo normal de se comprar. Champanhe, Dom Perignon, R$ 1.200 a garrafa, 3 unidades, R$ 3.600 em champanhe. Eu que bebo refrigerante apenas nos domingos.
por R$ 5 a garrafa de 2 litros. E acho que é um luxo. Lagosta viva, R$ 450 o quilo, 5 quilos. R$ 2.250 em lagosta. Eu nunca comi lagosta na vida inteira. Na verdade, nem sei como se prepara lagosta. Minha especialidade sempre foram os pratos simples: feijão tropeiro, frango caipira, peixe frito, carne de panela com legumes. Mas o que mais me intrigava era tentar imaginar quantas pessoas participaram desse jantar para justificar tanta comida cara. 5 quilos de lagosta, 8 quilos de carne wagyu, 3 garrafas de champanhe, 2 de vinho caríssimo. Quantas amigas a Patrícia havia convidado? 10? 15? 20? Sentei-me novamente à mesa da cozinha e peguei papel e caneta. Comecei a fazer uma lista dos gastos mais absurdos. Bebidas alcoólicas, R$ 4.890, carnes e peixes, R$ 3.670, queijos e frios importados, R$ 1.540, flores, R$ 2.150, doces e sobremesas, R$ 890, temperos e condimentos, R$ 650, outros itens, 457,83. Total, R$ 18.247,83. Olhei para os números no papel e senti um nó no estômago. Só em bebidas alcoólicas gastaram quase R$ 5.000. Isso equivalia a quase 2 meses da minha aposentadoria inteira. E eu aqui, comprando vinho de caixinha de R$ 10 quando quero me dar um pequeno luxo nas festas de fim de ano. Levantei-me e fui até a varanda. O sol estava se pondo e o movimento na rua diminuía gradualmente. Observei uma mãe jovem caminhando com seus 2 filhos pequenos. Ela carregava sacolas de um supermercado popular do bairro, provavelmente voltando das compras do mês. Aquela cena me fez lembrar de quando o Bruno era pequeno e fazíamos as compras juntos. Ele sempre pedia algum doce ou biscoito especial, e eu calculava mentalmente se cabia no orçamento. Lembrei-me de uma vez específica quando Bruno tinha uns 12 anos. Era véspera do Dia das Crianças e ele queria um brinquedo que custava R$ 80. Na época, isso representava quase metade do que sobrava para a alimentação após pagar todas as contas. Eu disse que não podíamos comprar naquele mês, mas prometi que juntaria dinheiro para comprar no mês seguinte. Bruno não fez birra nem ficou bravo. Apenas acenou com a cabeça e disse: "Tudo bem, mãe, eu entendo." Lembro-me de ficar orgulhosa da maturidade dele, de como compreendia nossas limitações financeiras, sem me fazer sentir culpada. Esse mesmo menino, que aos 12 anos entendeu que R$ 80 era muito dinheiro para nossa família, agora gastava R$ 18.000 numa única ida ao supermercado como se fosse a coisa mais natural do mundo. Voltei para a sala e percebi que o telefone estava tocando. Era minha irmã Conceição, que mora em Divinópolis. Ela liga sempre nas segundas à tarde para saber como foi meu fim de semana. "Oi, Rosária! Como você está? Como foi seu domingo?" Tentei disfarçar a preocupação na voz. "Oi, Conceição! Está tudo bem por aqui. Domingo foi tranquilo, fui à missa, almocei em casa, descansei um pouco." "Que bom! E o Bruno? Há quanto tempo não falo com ele?" A pergunta da minha irmã me pegou desprevenida. Como falar sobre o Bruno naquele momento? Como explicar o que estava acontecendo? "Ah, o Bruno está bem. Trabalhando muito. Você sabe como é." "Imagine! E a Patrícia? Ainda não me deu netos para alegrar a família." Conceição sempre fez essas brincadeiras sobre netos. Na verdade, eu já havia desistido da ideia. Bruno e Patrícia estavam casados há 8 anos e nunca demonstraram interesse em ter filhos. Quando eram mais jovens, diziam que queriam aproveitar a vida de casados, viajar, se estabelecer financeiramente. Agora, com a vida financeira aparentemente estável, pelo menos do ponto de vista deles, continuavam sem falar em crianças. Você sabe como eles são, Conceição. Cada um tem seu tempo. Conversamos por mais alguns minutos sobre assuntos diversos. Ela me contou sobre os netos dela, sobre o trabalho do marido, sobre o tempo chuvoso que estava fazendo por lá. Eu respondia mecanicamente. Minha cabeça estava em outro lugar. Quando desliguei o telefone, olhei o relógio. Eram 7:30 da tarde. Em meia hora, Bruno ligaria como sempre faz. E desta vez,
Eu teria muito o que conversar com ele. Fui até o banheiro e me olhei no espelho. Meus cabelos brancos estavam um pouco desarrumados. Meu rosto mostrava sinais de cansaço e preocupação. Passei um pouco de água no rosto e arrumei o cabelo. Precisava estar tranquila para a conversa que viria. Voltei para a cozinha e preparei outro chá. Desta vez escolhi chá de erva cidreira, que minha mãe sempre dizia que acalmava os nervos. Enquanto aguardava a água ferver, peguei novamente a fatura e a estudei pela 4ª vez. Havia algo que me incomodava além dos valores absurdos. Era a naturalidade com que tudo havia sido comprado. Não eram itens de emergência. Não eram compras impulsivas. Era uma lista organizada, pensada, planejada. Alguém havia se sentado, feito uma lista de produtos caríssimos e saído para comprá-los sem hesitar. E o pior, essa pessoa usou meu cartão de crédito, meu limite, meu nome, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O telefone tocou exatamente às 8 horas. Era Bruno, pontual como sempre. Oi, mãe! Como foi seu dia? A voz dele soava normal, descontraída, carinhosa como sempre. Nada indicava que ele estava preocupado com alguma conta ou gasto excessivo. Oi, filho. Meu dia foi interessante. Interessante? O que houve? A senhora saiu de casa? Não, não saí, mas recebi algumas correspondências hoje. Ah, contas. Algum problema? Quer que eu passe aí amanhã para ajudar? A naturalidade com que ele ofereceu ajuda me deixou ainda mais confusa. Será que ele havia esquecido completamente da compra de 18 mil reais? Será que para ele esse valor era tão insignificante que nem valia a pena mencionar? Na verdade, Bruno, preciso conversar com você sobre uma conta específica, do cartão de crédito. Houve uma pequena pausa do outro lado da linha. Ah, sim. Aconteceu alguma coisa? Algum problema com o banco? Não exatamente um problema com o banco, mas o valor desta fatura me surpreendeu bastante. Quanto veio, mãe? R$ 18.247. Outra pausa, mais longa desta vez. Ah, sim, foi a compra que fiz quinta-feira para o jantar da Patrícia. A simplicidade com que ele confirmou me deixou sem palavras. Ah, sim, como se fosse normal. Como se 18 mil reais fosse um valor corriqueiro para uma ida ao supermercado. Bruno, filho, você tem noção de quanto dinheiro é isso? Eu sei que é bastante, mãe. Mas a Patrícia estava organizando um jantar importante. Eram amigas influentes dela, pessoas que podem ajudar na carreira dela. Ela trabalha com marketing, você sabe. Essas coisas de relacionamento são importantes. Pessoas influentes. Carreira dela. Marketing. Palavras que soavam vazias para mim naquele momento. Mas Bruno, 18 mil reais! Isso é quase um ano inteiro da minha aposentadoria. Eu sei, mãe, eu sei. Mas foi uma situação especial. A Patrícia queria causar uma boa impressão. Você entende, né? Não, eu não entendia. Não entendia como causar impressão em outras pessoas justificava gastar 18 mil reais do dinheiro de uma aposentada. Não entendia como a carreira da Patrícia se tornara mais importante que minha estabilidade financeira. Filho, onde vocês estavam com a cabeça? Champanhe de R$ 1.200? Caviar de 2.000? Flores de mais de 2.000? Isso é dinheiro para eu viver meses. Mãe, eu entendo sua preocupação, mas às vezes é preciso investir para colher frutos depois. A Patrícia conseguiu alguns contatos importantes nesse jantar. Pode até conseguir novos clientes. Investir, frutos depois. Novos clientes. Mais palavras bonitas para justificar o injustificável. Bruno, você se esqueceu que quem está pagando essa conta sou eu? Que é meu cartão, meu limite, minha responsabilidade? Claro que não, mãe. Eu sei que a senhora está pagando temporariamente. Assim que eu receber o pagamento do projeto que está atrasado, eu devolvo tudo. Temporariamente. Projeto atrasado. As mesmas desculpas de sempre. Quando foi a última vez que Bruno realmente me devolveu o dinheiro que havia gastado? E quando seria isso, Bruno? Olha, mãe, deve sair até o final do mês. No máximo até dezembro. É um projeto grande. Vai dar para quitar essa fatura e ainda sobrar. Até dezembro. Mais de um mês pagando juros sobre 18 mil reais. Mais de um mês carregando essa dívida absurda. Bruno, eu preciso que você venha aqui amanhã.
Precisamos conversar pessoalmente sobre isso. Claro, mãe. Eu passo aí de manhã. A senhora não precisa se preocupar tanto. Vai dar tudo certo. Após desligar o telefone, permaneci sentada na cozinha por muito tempo. A conversa não havia esclarecido nada, apenas confirmado meus piores receios. Bruno realmente não via nada demais no que havia feito. Para ele, gastar R$18.000 em uma noite era um investimento necessário para a carreira da esposa. E eu ali, preocupada com cada centavo, calculando se posso comprar um iogurte a mais ou se devo esperar a promoção da semana que vem. Fui para o quarto e me deitei, mas o sono não veio. Ficava imaginando como seria a conversa do dia seguinte. Como fazer meu filho entender que R$18.000 representavam muito mais que dinheiro para mim? Como explicar que aquela quantia significava segurança, tranquilidade, anos de trabalho e economia? E, principalmente, como aceitar que meu único filho, que criei com tanto amor e dedicação, agora me via apenas como uma fonte de recursos para bancar o estilo de vida luxuoso que ele e a esposa queriam manter? Durante a madrugada, levantei várias vezes para beber água, para ir ao banheiro, para tentar encontrar uma posição mais confortável na cama. Mas minha mente não parava de funcionar. Pensava em todas as conversas que tivera com Bruno nos últimos meses, procurando sinais que deveria ter percebido, alertas que havia ignorado. Quando amanheceu, eu já estava decidida sobre o que faria. A conversa de hoje seria diferente de todas as outras. Acordei antes das 5 da manhã, algo que não acontecia há muito tempo. Meu corpo estava cansado, mas minha mente estava completamente desperta, como se tivesse energia acumulada para enfrentar o que viria pela frente. Levantei-me devagar, fiz minha higiene matinal e fui direto para a cozinha preparar um café bem forte. Enquanto a água fervia, organizei mentalmente tudo o que queria falar para o Bruno. Não poderia deixar passar nada. Não poderia me deixar levar pela emoção ou pelo meu instinto maternal de sempre protegê-lo. Desta vez, ele precisaria ouvir verdades que talvez nunca tivesse escutado. Sentei-me à mesa com minha xícara fumegante e peguei a fatura novamente. Já havia lido tantas vezes que conhecia quase todos os itens de cor, mas queria ter certeza absoluta de cada detalhe antes da conversa. Não poderia dar margem para desculpas ou justificativas vazias. Às 6h30, saí para minha caminhada matinal, algo que faço religiosamente há anos. Dessa vez, porém, não conseguia me concentrar no exercício. Minha mente estava focada nas palavras que usaria, na forma como abordaria cada ponto. Cumprimentei alguns vizinhos conhecidos, mas de forma mecânica, sem a cordialidade habitual. Quando voltei para casa, tomei banho com calma e escolhi uma roupa simples, mas que me fizesse sentir digna e respeitada. Não queria parecer uma velhinha indefesa pedindo explicações. Queria estar firme, determinada, como a mulher que trabalhava pesado no hospital e criou um filho sozinha após a morte prematura do marido. Por volta das 9 horas, comecei a arrumar a casa de forma especial. Não que estivesse bagunçada, mas queria que tudo estivesse impecável. Organizei a mesa da sala, coloquei a fatura bem visível, preparei 2 cafés frescos e alguns biscoitos caseiros que havia feito no domingo. Se esta seria uma conversa difícil, pelo menos seria uma conversa civilizada. O telefone tocou às 9h30. Era Bruno confirmando que estava a caminho. Disse que chegaria em 20 minutos. Sua voz continuava normal, sem nenhuma apreensão aparente. Para ele, seria apenas mais uma visita de rotina à mãe querida. Usei esses 20 minutos para me sentar na poltrona do Antônio e respirar profundamente. Olhei a foto dele na estante e sussurrei: "Me ajuda aí, meu amor. Me dá força para fazer o que precisa ser feito." Antônio sempre foi mais rígido que eu na educação do Bruno. Dizia que eu era muito molinha, que deixava passar coisas que não deveria deixar. Talvez ele estivesse certo. Talvez minha condescendência excessiva tenha criado um filho que não reconhece limites ou responsabilidades. Às 10 horas em ponto, ouvi o som da chave na fechadura. Bruno tem cópia das chaves desde que me mudei para este apartamento. E sempre entra anunciando sua chegada com aquele "Oi, mãe! Cheguei!" carinhoso de sempre. "Oi, mãe! Como a senhora dormiu? Melhorou da preocupação de ontem?" Ele entrou na sala sorrindo.
Me deu um beijo no rosto como sempre fazia e se dirigiu naturalmente para o sofá, onde costuma se sentar. Vestia uma camisa social azul clara, calça jeans escura e sapatos de couro caros. Estava bem arrumado, cheiroso, aparentava prosperidade. Dormi bem, obrigada. Senta aí que preparei um café fresco para conversarmos. Servi o café para nós dois e me sentei na poltrona em frente ao sofá, deixando a mesa de centro entre nós. A fatura estava dobrada ao meu lado, mas ainda não a havia mostrado. Então, mãe, me conta melhor sobre essa conta do cartão. A senhora disse que veio R$18.000, né? A naturalidade com que ele tocou no assunto me surpreendeu. Não demonstrava nervosismo, constrangimento ou sequer preocupação. Era como se estivéssemos conversando sobre o preço do pão na padaria. Isso mesmo, Bruno. R$18.247,83, para ser exata. Peguei a fatura e a desdobrei lentamente, observando sua reação. Ele deu uma olhada rápida no papel, acenou com a cabeça e voltou a tomar seu café. Pois é, foi a compra para o jantar da Patrícia mesmo, como eu te falei ontem ao telefone. Bruno, filho, você leu essa fatura? Você viu item por item o que foi comprado? Não li nos detalhes, não. Mas sei que a Patrícia fez uma lista bem completa de tudo o que precisava para impressionar as amigas dela. Estendi a fatura para ele. Então leia agora. Leia comigo, item por item, e me explique como justifica cada uma dessas compras. Ele pegou o papel com certa relutância e começou a ler. Eu observava sua expressão, procurando algum sinal de surpresa, arrependimento ou pelo menos reconhecimento de que os valores eram exorbitantes. Vinho Chateau Margaux. Nossa, esse é caro mesmo. Mas é para ocasiões especiais, né? Continuou lendo em silêncio por alguns instantes, balançando a cabeça ocasionalmente, mas sem demonstrar choque ou indignação. Caviar beluga. Esse eu sabia que era caro. A Patrícia pesquisou bastante antes de escolher. Pesquisou bastante, com o meu dinheiro, para gastar em caviar que custa mais de R$2.000. Flores, puxa, R$2.100. Mas a Patrícia disse que precisava de um arranjo bem vistoso para a entrada da sala. Quando terminou de ler, dobrou a fatura e me devolveu com a mesma tranquilidade de quem acabara de ler a lista de compras do mês. E então, Bruno, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, mãe, eu entendo que para a senhora esses valores parecem altos, mas foi uma ocasião especial. A Patrícia estava recebendo pessoas importantes que podem abrir portas para ela profissionalmente. Pessoas importantes. Sempre essas pessoas importantes que justificam tudo. Bruno, me explica uma coisa. Essas pessoas importantes, elas sabiam que quem estava pagando a conta era uma aposentada de 68 anos que recebe 2 salários mínimos? Claro que não, mãe. E qual o problema nisso? Elas não precisam saber de onde vem o dinheiro. O problema, filho, é que esse dinheiro vem do suor de uma vida inteira de trabalho. Vem de anos acordando às 5 da manhã para trabalhar no hospital. Vem de décadas economizando centavo por centavo. Ele suspirou e se recostou no sofá, como se eu estivesse sendo dramática desnecessariamente. Mãe, a senhora está exagerando. Eu sei que é muito dinheiro, mas não é como se a senhora não tivesse condições de pagar. E eu já disse que vou devolver assim que receber meu pagamento. Condições de pagar? Bruno, você sabe quanto eu ganho de aposentadoria? Você sabe quanto sobra depois que pago todas as contas? Eu sei que a senhora não passa necessidade. Tem sua casa própria, sua aposentadoria, a poupança que o pai deixou. A poupança que o pai deixou. Ele sabia da existência da poupança e aparentemente achava que tinha direito a ela. Essa poupança, Bruno, é minha segurança. É o que me protege de qualquer emergência médica, de qualquer imprevisto. Não é dinheiro para bancar festas de gente rica. Mãe, não foi festa de gente rica. Foi um jantar de trabalho. Networking. Essas coisas são necessárias hoje em dia. Networking. Mais uma palavra moderna para justificar gastos absurdos. Levantei-me da poltrona e comecei a andar pela sala. Precisava me movimentar, canalizar a energia que estava se acumulando dentro de mim. Bruno, me responde uma pergunta honesta. Quando você estava no mercado, enchendo o carrinho com todas essas coisas caríssimas,
Em algum momento você pensou em mim? Em algum momento você se perguntou se eu tinha condições de pagar por isso? Claro que pensei, mãe. Mas também pensei que isso poderia trazer benefícios para nossa família no futuro. Investimento, entende? Investimento? Caviar é investimento? Champanhe de R$ 1.000 é investimento? São ferramentas de relacionamento, mãe. A senhora pode não entender porque não trabalha mais nesse meio, mas hoje em dia, impressionar as pessoas certas é fundamental. Impressionar as pessoas certas. Com o dinheiro dos outros. Com o meu dinheiro. Parei de andar e me posicionei bem em frente a ele. Queria olhar nos olhos do meu filho enquanto fazia a próxima pergunta. Bruno, você se lembra de quando era criança e me pedia alguma coisa cara? Você se lembra de como eu explicava que não tínhamos dinheiro para certas coisas? Claro que lembro, mas éramos mais pobres naquela época. Éramos mais pobres? Bruno, eu continuo sendo a mesma pessoa. Continuo recebendo aposentadoria. Continuo precisando pagar as mesmas contas. Continuo tendo os mesmos limites financeiros. Mas a senhora tem a casa própria agora. Tem a poupança. A casa e a poupança não são renda, filho. São patrimônio. São conquistas de uma vida inteira que não podem ser dilapidadas para bancar luxos desnecessários. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo nervosamente na xícara de café. Mãe, eu entendo sua preocupação, mas a senhora está dramatizando. R$ 18.000 não vão quebrar ninguém. E eu vou devolver. Dramatizando? Bruno, R$ 18.000 representam 6 meses inteiros da minha aposentadoria. 6 meses da minha vida. Como você pode dizer que estou dramatizando? Porque a senhora tem outras fontes de recursos. Não depende só da aposentadoria. Outras fontes de recursos. A poupança que deveria ser intocável. O dinheiro que meu marido suou para deixar, pensando em me dar segurança na velhice. Voltei para a poltrona, mas não consegui me sentar. Estava agitada demais. Bruno, me explica uma coisa. Quanto você e a Patrícia ganham por mês? Por que essa pergunta? Responde. Quanto vocês ganham juntos? Olha, não é muito. Por isso mesmo estamos passando por essa fase difícil que eu te expliquei. Mas quanto? Um valor aproximado. Ele hesitou antes de responder. Uns 12, 13 mil reais líquidos. Mas tem as despesas do apartamento, do carro, as contas... 12, 13 mil reais líquidos. Quase 5 vezes mais que minha aposentadoria. E gastaram em uma noite o equivalente a mais de um mês inteiro da renda dos dois. Bruno, vocês ganham em um mês mais que minha aposentadoria inteira de meio ano. Como podem dizer que não tem dinheiro para pagar um jantar? Mãe, a senhora não entende. Temos compromissos financeiros. O apartamento é financiado, o carro também. Sobra pouco no final do mês. Sobra pouco? Filho, vocês moram num apartamento de 3 quartos num condomínio de luxo. Tem carro do ano. Viajam todo final de semana. E sobra pouco? São necessidades básicas de quem trabalha no mercado corporativo. Não dá para ter um estilo de vida muito diferente das pessoas com quem convivemos. Necessidades básicas. Apartamento de luxo e carro do ano são necessidades básicas. Caviar de R$ 2.000 é ferramenta de trabalho. E minha aposentadoria de aposentada é fonte inesgotável de recursos. Sentei-me finalmente na poltrona e respirei fundo. Sentia que estava perdendo a paciência. E não era isso que queria. Precisava manter a lucidez para ter uma conversa produtiva. Bruno, você se lembra do que seu pai costumava dizer sobre viver dentro das próprias condições? Lembro. Mas os tempos eram outros, mãe. Os tempos mudaram, mas os princípios não. Você continua sendo meu filho. Eu continuo sendo sua mãe. E existem limites que precisam ser respeitados. Que limites? O limite de usar meu cartão como se fosse seu. O limite de gastar meu dinheiro sem nem me consultar. O limite de achar que tenho obrigação de bancar o estilo de vida de vocês. Ele se ajeitou no sofá, assumindo uma postura mais defensiva. Mãe, eu não estou usando a senhora. Só estou passando por uma fase difícil e precisando de apoio temporário. Temporário? Bruno, há quanto tempo você usa meu cartão? Não sei, uns 6 meses. E em 6 meses, quantas vezes você me devolveu algum valor? Silêncio. Quantas vezes, Bruno? Olha, mãe, é que sempre aparece alguma coisa nova. Mas eu tenho a intenção de quitar tudo. Intenção.
Sempre a intenção, nunca a ação concreta. Levantei-me novamente e fui até a estante buscar minha calculadora. Voltei e me sentei na beira da poltrona, bem perto dele. Vamos fazer uma conta juntos. Nos últimos 6 meses, quanto você gastou no meu cartão? Não tenho essa conta de cabeça. Eu tenho. Guardei todas as faturas. Quer que eu traga aqui? Não precisa, mãe. Confio na sua memória. Primeiro mês, R$ 420. Segundo mês, R$ 780. Terceiro mês, R$ 1.100. Quarto mês, R$ 950. Quinto mês, R$ 700. E agora este mês, R$ 18.247. Fiz as contas na calculadora enquanto falava. Total, R$ 22.497 em 6 meses. Mostrei o resultado na tela da calculadora. R$ 22.000, Bruno. É quase um ano inteiro da minha aposentadoria. E você me devolveu quanto disso? Ele olhou para a calculadora e depois para mim. Eu sei que está alto, mãe, mas foram circunstâncias especiais. Não vai mais acontecer. Não vai mais acontecer? Como você pode garantir isso? Porque a situação da Patrícia vai se estabilizar. Esse jantar pode render frutos. E meu pagamento deve sair logo. Sempre as mesmas promessas. Sempre o futuro incerto como garantia para os gastos certos do presente. Coloquei a calculadora na mesa e me recostei na poltrona. Sentia que estava chegando ao ponto central da conversa. Bruno, me responde uma pergunta. Na sua opinião, quanto dinheiro uma aposentada de 68 anos deve gastar em uma ida ao mercado? Sei lá, mãe. 300, 400 reais? E quanto você gastou quinta-feira passada? 18 mil. Mas não foi uma compra normal. Exato. Não foi uma compra normal. Foi um absurdo completo. E quando eu te confronto com esse absurdo, qual é sua reação? Ele ficou me olhando sem responder. Sua reação é me explicar que foi necessário, que foi investimento, que foi para impressionar pessoas importantes. Em momento algum você demonstra arrependimento ou reconhece que exagerou, porque eu acredito que foi a decisão certa. E foi nessa frase que senti algo se quebrar dentro de mim. Ele acreditava que havia tomado a decisão certa. Gastar 18 mil reais do dinheiro de uma aposentada era, na opinião dele, a decisão certa. A decisão certa... Para quem, Bruno? Para nosso futuro? Para melhorar nossas perspectivas? Nosso futuro? Que nosso, filho? Você está falando da sua vida e da vida da Patrícia, não da minha. A senhora faz parte da nossa família. Fazer parte da família significa bancar os gastos de luxo de vocês? É isso? Ele se levantou do sofá visivelmente irritado. Mãe, a senhora está sendo injusta. Eu não estou explorando ninguém. Estou só pedindo apoio temporário da minha própria mãe. Apoio temporário? Bruno, olha para mim e me diz. Foi a compra do mercado da minha esposa e eu ainda achei pouco. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse controlá-las. Eram exatamente as palavras que ele havia dito ao telefone, mas agora, na frente dele, soavam ainda mais absurdas. Ele me olhou surpreso com meu tom alterado. Eu não disse exatamente isso. Foi exatamente isso que você disse. Foi a compra do mercado da minha esposa e eu ainda achei pouco. Como se 18 mil reais fosse pouco para uma ida ao supermercado. Eu quis dizer que para o objetivo que tínhamos, para o objetivo de vocês, usando meu dinheiro, sem minha autorização, e ainda achando pouco, respirei fundo, tentando me acalmar. Mas naquele momento, olhando para meu filho justificando o injustificável, soube exatamente o que precisava fazer. Permaneci alguns segundos em silêncio, observando meu filho ali parado na sala, visivelmente desconfortável com minha reação. Era a primeira vez em muitos anos que eu havia levantado a voz para ele. Durante toda a sua criação, sempre fui a mãe compreensiva, paciente, que resolvia os problemas sem criar conflitos. Mas naquele momento, algo fundamental havia mudado em mim. Senta, Bruno. Ainda não terminamos nossa conversa. Ele voltou ao sofá, mas ficou na beirada, como se estivesse pronto para sair a qualquer momento. Cruzou os braços e me olhou com uma expressão que misturava irritação e impaciência. Mãe, acho que a senhora está exagerando na reação.
Não precisamos transformar isso numa guerra. Guerra. Ele achava que eu estava fazendo uma guerra por questionar um gasto de R$ 18.000 feito sem minha autorização. Bruno, me conta uma coisa. Quando você estava no supermercado, colocando caviar de R$ 2.000 no carrinho, o que passou pela sua cabeça? Pensei que era necessário para causar uma boa impressão. E quando colocou a terceira garrafa de champanhe de R$ 1.200? A Patrícia disse que precisava de reserva, caso o pessoal bebesse mais. E quando pagou R$ 2.100 em flores? Ele suspirou, demonstrando que considerava minhas perguntas desnecessárias. A entrada precisava estar impecável. Era a primeira coisa que as convidadas veriam. Cada resposta me machucava mais. Não havia nenhuma consideração comigo, nenhum pensamento sobre o impacto financeiro, nenhuma preocupação com limites ou consequências. Em algum momento, Bruno, em algum momento durante essas compras, você pensou na sua mãe aposentada que teria que pagar a conta? Já te falei que pensei, mas também pensei nos benefícios futuros. Levantei-me da poltrona e caminhei até a janela. Lá fora, a vida seguia normal. Pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, aposentados fazendo suas caminhadas matinais. Todos vivendo dentro de suas realidades financeiras, respeitando seus limites. Bruno, você sabe quanto custa minha conta de luz mensal? Não sei exatamente. R$ 280. Você gastou mais em uma garrafa de champanhe do que eu gasto de energia elétrica em um mês inteiro. Virei-me para olhá-lo novamente. Minha conta de água mensal é R$ 120. Você gastou mais em flores do que eu gastaria de água durante quase 2 anos. Mãe, essas comparações não fazem sentido. Não fazem sentido? Claro que fazem, porque é meu dinheiro que está sendo gasto. É minha vida que está sendo afetada. Voltei para a poltrona, mas não me sentei. Fiquei em pé, olhando diretamente para ele. Bruno, durante todos esses anos após a morte do seu pai, quantas vezes eu pedi alguma coisa para você? Quantas vezes eu te incomodei com meus problemas financeiros? Nunca, mãe. A senhora sempre foi independente. E quantas vezes você me procurou pedindo ajuda financeira? Ele ficou em silêncio, evitando meu olhar. Responde, Bruno. Quantas vezes? Algumas vezes... Algumas vezes? Filho, só nos últimos 6 meses foram pelo menos 15 situações diferentes. Mecânico do carro, conta de luz atrasada, remédio para a Patrícia, supermercado, posto de gasolina, presente para a sogra dela. Comecei a enumerar nos dedos, lembrando de cada ocasião. Dentista, veterinário para o gato, conserto do apartamento, jantar de aniversário, viagem para Campos do Jordão. Tá bom, mãe, entendi. Não, você não entendeu. Porque se tivesse entendido, não estaria aqui me explicando como R$ 18.000 em luxos desnecessários foi um investimento necessário. Caminhei até a estante e peguei uma foto nossa de quando ele era adolescente. Na foto, estávamos na formatura do ensino médio dele. Eu estava usando um vestido simples que havia comprado em promoção especialmente para a ocasião. Ele estava sorrindo, orgulhoso, me abraçando carinhosamente. Você se lembra desta foto? Mostrei a imagem para ele. Claro, minha formatura do colégio. Você se lembra de quanto eu gastei neste vestido? Não lembro. R$ 50. R$ 50 em um vestido para o dia mais importante da sua juventude. E sabe por quê? Porque eram R$ 50 que eu não tinha, mas que economizei durante 2 meses comprando menos carne, menos fruta, menos de tudo. Coloquei a foto de volta na estante. E você agora gasta R$ 50 em água mineral importada sem nem piscar. Mãe, por favor. Por favor, o quê? Por favor, pare de te mostrar a realidade. Por favor, pare de te fazer enxergar o que você se tornou. Voltei para perto dele, me posicionando de forma que não pudesse desviar o olhar. Bruno, me responde uma pergunta honesta. Você me respeita? Claro que respeito. Como pode fazer essa pergunta? Respeitar não é só falar, sim, senhora, e obrigado. Respeitar é considerar meus limites, minha realidade, minha dignidade. Eu considero sim. Gastar R$ 18.000 do meu dinheiro sem me consultar é considerar minha realidade? Foi uma situação excepcional. E se fosse você?
Se eu chegasse na sua casa e gastasse 18 mil reais do seu cartão numa tarde, qual seria a sua reação? Ele ficou me olhando sem responder. Qual seria, Bruno? Seria diferente? Por que seria diferente? Porque eu trabalho para ganhar esse dinheiro. E ali estava. A verdade finalmente havia saído. Ele trabalha para ganhar o dinheiro dele. Mas o meu dinheiro não tinha a mesma importância porque vem de aposentadoria. Ah, entendi. Meu dinheiro vale menos porque é de aposentadoria. É isso? Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso. Na sua cabeça, a aposentadoria não é trabalho. Não representa esforço, dedicação, anos de vida dedicados a uma profissão. Caminhei novamente pela sala, mas desta vez com passos mais firmes, mais determinados. Bruno, deixa eu te contar uma coisa que você aparentemente esqueceu. Trabalhei 42 anos no Hospital São Lucas. 42 anos acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus para chegar ao trabalho. Eu sei disso, mãe. Não, você não sabe. Você esqueceu. Esqueceu dos fins de semana que trabalhei para pagar sua escola particular. Esqueceu dos plantões extras que fiz para comprar seus livros universitários. Esqueceu de todos os nãos que disse para mim mesma para poder dizer sim para você. Parei na frente da estante onde guardo alguns diplomas e certificados do hospital. Vê estes certificados? Cada um representa anos de dedicação, de aperfeiçoamento, de crescimento profissional. E sabe para quê? Para ter uma aposentadoria digna que me permitisse viver os últimos anos da vida com tranquilidade. Peguei um dos certificados e mostrei para ele. Mas aparentemente, na sua visão, essa aposentadoria não é para minha tranquilidade. É para bancar o estilo de vida de um casal de 30 e poucos anos que ganha 5 vezes mais que eu e ainda assim não consegue viver dentro do próprio orçamento. Mãe, não é assim. É assim sim. Vocês ganham 13 mil reais por mês, moram num apartamento de luxo, têm carro do ano, viajam constantemente e ainda precisam da aposentadoria de uma senhora de 68 anos para bancar seus caprichos. Voltei para a poltrona, mas continuei em pé, olhando diretamente para ele. Bruno, você sabe quanto eu ganho por mês? Mais ou menos R$ 2.840. Você e a Patrícia ganham juntos quase 5 vezes mais que eu. E ainda assim, quem está pagando a conta do caviar e do champanhe é a velhinha aposentada. Ele se mexeu desconfortavelmente no sofá. É temporário, mãe. Só até a situação se estabilizar. Temporário. Sempre temporário. Há 6 meses era temporário. Agora continuava sendo temporário. Bruno, me explica uma coisa. Quanto tempo mais vai durar esse temporário? Não sei. Alguns meses. Alguns meses gastando meu dinheiro em luxos que vocês não podem pagar? Não todos os meses com valores tão altos. Ah, entendi. Só de vez em quando vocês vão gastar 18 mil reais numa tarde. Nos outros meses, será apenas 1.000 ou 2.000. Que alívio! Sentei-me finalmente na poltrona, mas mantive a postura ereta, autoritária. Bruno, deixa eu te fazer uma proposta. Que proposta? Se vocês acham que 18 mil reais é pouco para uma compra de mercado, se acham que meu dinheiro está disponível para bancar os luxos de vocês, então vou facilitar as coisas. Ele me olhou com curiosidade misturada com apreensão. Como assim? Levantei-me novamente e fui até o telefone fixo na mesa lateral. Peguei a lista telefônica e procurei o número do banco. Vou ligar agora para o gerente e transferir toda a minha poupança para sua conta. Assim vocês nunca mais terão problemas financeiros. Mãe, não precisa disso. Claro que precisa. Se eu vou mesmo bancar a vida de vocês, que seja de uma vez. Chega de parcelas, chega de cartão de crédito, chega de prestações. Comecei a discar o número do banco. Mãe, desliga esse telefone. Por que desligar? Vocês não queriam meu dinheiro? Pois vão ter. Todo ele. Os 180 mil reais que seu pai deixou, tudo para vocês. Desliguei o telefone e me virei para ele com um sorriso que sei que não chegou aos meus olhos. Na verdade, Bruno, você tem razão. Se 18 mil é pouco para um jantar, imagina o quanto vocês vão poder fazer com 180 mil. Mãe, para com isso. Parar com o quê? Não é isso que você quer? Não é isso que você vem me dizendo há meses? Que meu dinheiro está aqui para ajudá-lo?
Caminhei até o telefone novamente. Vou ligar para o gerente agora. E sabe o que mais vou fazer? Depois de transferir todo o dinheiro para vocês, vou procurar uma vaga no Asilo São Vicente. O quê? É isso mesmo. Se não vou mais ter dinheiro para me sustentar, já que transferi tudo para meus filhos queridos, preciso encontrar um lugar onde possam cuidar de mim gratuitamente. A expressão no rosto dele mudou completamente. Pela primeira vez desde que chegara, demonstrou algo parecido com preocupação. Mãe, você está falando loucuras. Loucuras? Bruno, estou sendo prática. Se vocês precisam de R$180 mil para viver dignamente, quem sou eu para negar essa necessidade? Peguei novamente o telefone e disquei o número do banco, desta vez determinada a completar a ligação. Alô? Gostaria de falar com o gerente, por favor. É sobre uma transferência. Bruno se levantou rapidamente e veio em minha direção. Mãe, desliga esse telefone agora. Por que desligar? Pensei que você ficaria feliz. Não quero que a senhora transfira nada. Cobri o fone com a mão e o olhei diretamente. Não quer? Tem certeza? Porque 18 mil você quis gastar sem nem me perguntar. É diferente. Diferentes como? Me explica a diferença. Ele permaneceu em silêncio, claramente perturbado com o rumo da conversa. Alô? Sim, ainda estou aqui. Quero transferir toda a minha poupança para a conta do meu filho. Todo o dinheiro. Mãe, pelo amor de Deus! Como? Sim, tenho certeza. São R$180 mil. Isso mesmo, todo o valor. Bruno estava visivelmente desesperado. Mãe, eu te imploro, desliga esse telefone. Implorar agora? Interessante. Para gastar meu dinheiro, você não implora. Para eu parar de dar meu dinheiro, você implora. Não é assim. Então como é, Bruno? Me explica como é. Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso, andando de um lado para outro na sala. É que a senhora está exagerando. Estou exagerando em dar todo o meu dinheiro para vocês? Ou estou exagerando em não aceitar vocês gastarem todo o meu dinheiro? As duas coisas. E foi nessa resposta que tive a confirmação final de que meu plano estava funcionando. Pela primeira vez, ele estava reconhecendo que havia algo errado em gastar meu dinheiro desenfreadamente. Ah, agora as duas coisas estão erradas. Interessante. Desliguei o telefone e me sentei calmamente na poltrona. Bruno, senta aí. Vamos ter uma conversa de adultos. Ele se sentou no sofá, mas agora estava visivelmente abalado. Filho, deixa eu te explicar uma coisa que você parece não ter entendido ainda. Aquele dinheiro na poupança não é meu. É nosso. Meu e do seu pai. Representa uma vida inteira de trabalho, economia, sacrifícios. Eu sei disso, mãe. Não, você não sabe. Porque se soubesse, nunca gastaria R$18 mil em uma tarde como se fosse a coisa mais natural do mundo. Respirei fundo antes de continuar. Esse dinheiro tem uma história, Bruno. Cada real ali representa uma decisão difícil que fizemos. Um presente de Natal que não compramos para nós para poder comprar para você. Uma roupa nova que não compramos para poder pagar sua faculdade. Uma viagem que não fizemos para poder reformar a casa. Ele estava me ouvindo em silêncio, finalmente prestando atenção real ao que eu dizia. E agora você vem aqui, me diz que gastou R$18 mil em uma noite, e ainda acha que foi pouco. Como se aquele dinheiro não tivesse história, não tivesse significado, não representasse anos da nossa vida. Eu não pensei por esse lado. Exato. Você não pensou. Não pensou em mim, não pensou no seu pai, não pensou no que aquele dinheiro significa. Levantei-me mais uma vez e fui até a estante buscar a foto do casamento dele com Patrícia. Lembra desta foto? Do seu casamento? Lembra de quanto eu contribuí para a festa? R$3 mil. Isso mesmo. R$3 mil que representavam quase toda a minha reserva naquela época. E você ficou emocionado, agradeceu, disse que eu era a melhor mãe do mundo. Mostrei a foto para ele. Agora, 8 anos depois, você gasta 6 vezes esse valor em uma noite e acha normal. Ele olhou para a foto e depois para mim. Desculpa, mãe. Acho que realmente exagerei. Exagerou? Bruno, você não exagerou. Você perdeu completamente a noção da realidade. Perdeu a noção de limites, de responsabilidade, de respeito. Coloquei a foto de volta na estante. E sabe o que mais me machuca? Não é nem o dinheiro.
É perceber que meu filho me vê apenas como uma fonte de recursos, que não considera meus sentimentos, minha situação, minha dignidade. Não é verdade. É sim, Bruno. É verdade. Porque senão você teria me ligado antes de fazer essa compra absurda. Teria perguntado se eu poderia pagar. Teria me consultado antes de comprometer 18 mil reais do meu orçamento. Voltei para a poltrona e desta vez me sentei, mas mantendo uma postura firme. Agora vou te fazer uma pergunta e quero uma resposta honesta. Você acha justo o que fez? Ele ficou em silêncio por longo tempo antes de responder. Não, não acho justo. Por quê? Porque gastei muito dinheiro sem te consultar. E porque realmente foi um valor excessivo. E o que você vai fazer para corrigir isso? Vou devolver o dinheiro assim que... Não quero ouvir assim que... Quero ações concretas. Quando e como você vai me devolver esse dinheiro? Ele ficou pensativo por alguns instantes. Posso parcelar? 1.000 reais por mês até quitar? 1.000 reais por mês. 18 meses para quitar. Sem juros, sem correção, como se eu fosse o banco particular da família. Bruno, você entende que 1.000 reais representa mais de 1/3 da minha aposentadoria? Entendo, mas é o que consigo. E nos próximos 18 meses, você pretende usar o cartão para mais alguma coisa? Só emergências reais. Como você define emergência real? Gastos médicos, consertos urgentes, coisas indispensáveis. Respirei fundo. Era um início, mas não era suficiente. A lição precisava ser mais profunda. Bruno, eu aceito seu plano de parcelamento, mas vou fazer algumas exigências. Que exigências? Primeira, o cartão fica comigo. Não haverá mais gastos sem minha autorização prévia. Ele acenou com a cabeça. Segunda, você e a Patrícia vão fazer um orçamento doméstico detalhado e me mostrar onde está o problema nas finanças de vocês. Tudo bem. E terceira, vocês vão procurar uma forma de viver dentro do orçamento de vocês, sem depender da aposentadoria de uma senhora de 68 anos. Ele ficou me olhando, processando tudo o que eu havia dito. Concordo com tudo, mãe. Mas eu ainda não havia terminado. Ainda tinha uma cartada final para garantir que esta lição nunca fosse esquecida. Levantei-me da poltrona e caminhei até a mesa da sala onde havia deixado minha bolsa. Bruno me observava, provavelmente pensando que nossa conversa havia chegado ao fim e que tudo se resolveria com o parcelamento que acabáramos de combinar. Mas eu sabia que apenas aceitar o pagamento parcelado não seria suficiente para ensinar a lição que ele precisava aprender. Abri minha bolsa e retirei um pequeno gravador digital que havia comprado há alguns meses para gravar as receitas culinárias que queria deixar documentadas para a família. Bruno nem imaginava que eu possuía tal aparelho. Bruno, antes de finalizarmos nossos acordos, quero que você repita para mim claramente o que disse ontem ao telefone sobre os 18 mil reais. Como assim, mãe? Quero que você repita exatamente as palavras que usou quando expliquei sobre a fatura do cartão. Ele ficou visivelmente desconfortável, mudando de posição no sofá. Não lembro exatamente o que falei. Eu lembro perfeitamente. Você disse, foi a compra do mercado da minha esposa e eu ainda achei pouco. Não foi isso? Deve ter sido algo parecido. Liguei o gravador discretamente e o coloquei na mesa entre nós. Não foi algo parecido, Bruno. Foram exatamente essas palavras. Repete para mim. Foi a compra do mercado da minha esposa e eu ainda achei pouco. Nu? Por que quer que eu repita isso? Porque quero ter certeza de que você se lembra do que disse, que assume suas palavras. Ele hesitou por alguns segundos antes de falar, claramente constrangido. Foi a compra do mercado da minha esposa e eu ainda achei pouco. Perfeito. A frase estava gravada, cristalina, na voz do próprio Bruno. Obrigada. Agora já posso desligar isso aqui. Desliguei o gravador, mas mantive-o na mesa, bem visível. Para que a senhora gravou isso? Você vai entender em breve. Peguei meu celular e abri o aplicativo de mensagens. Encontrei o contato da Patrícia e comecei a digitar uma mensagem. O que a senhora está fazendo? Estou mandando uma mensagem para sua esposa. Bruno se levantou rapidamente do sofá. Mãe, não mete a Patrícia nisso. Meter? Filho, ela já está metida. Foi para uma festa dela que vocês gastaram 18 mil reais do meu dinheiro. Continuei digitando enquanto falava.
Patrícia, querida, preciso conversar com você sobre uma situação importante. Pode vir aqui em casa hoje à tarde? Mãe, por favor, não manda essa mensagem. Por que não? Você tem medo de quê? Não tenho medo de nada. É que não precisa envolver ela. Bruno, vocês são casados. São um casal. As decisões financeiras foram tomadas em conjunto. Claro que ela precisa estar envolvida. Enviei a mensagem e coloquei o celular de volta na mesa. Pronto. Agora vamos aguardar a resposta dela. Bruno estava visivelmente nervoso, andando de um lado para outro na sala. Mãe, que plano é esse? O que a senhora está tramando? Não estou tramando nada. Estou apenas garantindo que todas as partes envolvidas nesta situação estejam cientes de tudo o que aconteceu. O celular apitou. Era a resposta da Patrícia. Claro, dona Rosária. Chego aí por volta das 2h. Está tudo bem? Respondi rapidamente. Está tudo bem. Só preciso conversar com vocês dois sobre umas coisas. Seu Bruno estava lendo as mensagens por cima do meu ombro. Mãe, me conta logo o que a senhora está planejando. Você vai descobrir quando a Patrícia chegar. Por enquanto, que tal almoçarmos juntos? Fiz uma macarronada ontem que ficou deliciosa. A mudança súbita de assunto deixou Bruno ainda mais confuso, mas ele aceitou o convite para o almoço. Durante a refeição, conversamos sobre coisas banais. O tempo, as notícias na televisão, algumas fofocas dos vizinhos. Eu mantive um comportamento completamente normal, como se nada extraordinário tivesse acontecido pela manhã. Bruno, por outro lado, mal conseguia comer. Estava claramente ansioso, preocupado com o que eu estaria planejando. Várias vezes tentou voltar ao assunto do cartão e da conversa com Patrícia, mas eu sempre desviava o foco para outros temas. Às 2h em ponto, ouvimos o interfone. Era Patrícia, pontual como sempre. Bruno desceu para buscá-la enquanto eu organizava a sala, colocando o gravador em uma posição estratégica e me certificando de que meu celular estava com bateria suficiente para o que viria a seguir. Quando subiram, Patrícia estava com aquele sorriso forçado que sempre usa quando vem me visitar. É educada, cordial, mas sempre percebi que me considera uma velha chata que atrapalha a vida moderna do casal. Oi, dona Rosária, como a senhora está? Oi, querida, estou bem. Senta aí no sofá, ao lado do Bruno. Eles se sentaram juntos. Ela pegou na mão dele de forma protetiva, como se pressentisse que algo difícil estava por vir. Então, do que a senhora queria conversar conosco? Sentei-me na poltrona em frente ao casal e respirei fundo. Era hora de executar meu plano. Patrícia, como foi seu jantar da última quinta-feira? Ela sorriu, claramente animada para falar sobre o evento. Ah, foi maravilhoso. Consegui impressionar todas as minhas convidadas. O menu estava perfeito. A decoração ficou um luxo. Tudo saiu exatamente como planejei. Que bom. E me conta. Quantas pessoas participaram? Eram 8 amigas, mas eu. 9 pessoas no total. 9 pessoas. 18 mil reais dividido por 9 pessoas. 2 mil reais por pessoa. Uma fortuna por cabeça. E todas gostaram da comida? Adoraram. Principalmente o caviar e o champanhe. Elas nunca tinham experimentado produtos tão refinados. Consegui causar uma excelente impressão. Bruno estava mexendo inquieto no sofá, claramente tentando fazer sinais para que Patrícia não continuasse falando sobre os gastos. E me conta uma coisa, Patrícia. Quanto vocês calculam que gastaram nesse jantar? Ah, foi um investimento e tanto, mas valeu cada centavo. O Bruno foi um amor. Não economizou em nada. Quanto, querida? Um valor aproximado? Ela olhou para Bruno, que fez uma expressão de desconforto. Mas ela não pareceu entender o sinal. Uns 15, 20 mil reais. Não sei exatamente. O Bruno que cuidou de tudo. R$ 18.247,83 para ser precisa. Nossa! Mais do que imaginei. Mas foi necessário, né, Bruno? Bruno estava visivelmente constrangido. Mas Patrícia continuava sem entender a tensão no ambiente. Necessário? Me explica melhor isso, Patrícia. Ah, dona Rosária, a senhora sabe como é o mundo corporativo hoje em dia. Networking é fundamental. Essas amigas podem me indicar para projetos grandes, me abrir portas. Entendo. E me diz uma coisa,
Vocês pagaram esse valor com qual dinheiro? Foi então que Patrícia finalmente percebeu que algo estava errado. Olhou para Bruno, que estava claramente desconfortável. Como assim? Com qual dinheiro? É uma pergunta simples. 18 mil reais é uma quantia considerável. De onde saiu esse dinheiro? Bruno tentou intervir. Mãe, a gente já conversou sobre isso. Calma, Bruno. Quero ouvir a resposta da Patrícia. Ela olhou alternadamente para mim e para Bruno, claramente confusa. Imagino que do nosso orçamento doméstico ou do cartão de crédito. Qual cartão de crédito, querida? O nosso cartão ou... Não sei. Bruno suspirou pesadamente. Patrícia, foi no cartão da minha mãe. A expressão no rosto dela mudou completamente. A animação desapareceu, substituída por algo que parecia ser uma mistura de surpresa e embaraço. Do cartão da Dona Rosária? Isso mesmo, respondi calmamente. Os 18 mil reais foram gastos no meu cartão de crédito. Ou seja, quem está pagando a conta sou eu. Patrícia ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Eu não sabia. Pensei que vocês tivessem conversado antes. Conversado? Patrícia, você e o Bruno fizeram uma lista de compras de 18 mil reais sem saber de onde viria o dinheiro? Nós... achamos que... Bruno tentou defendê-la. Mãe, a Patrícia não tem culpa. Eu que disse que podia gastar. Ah, você disse que podia gastar? Com o meu dinheiro você disse que ela podia gastar à vontade? Não foi bem assim. Peguei o gravador na mesa. Patrícia, quero que você escute uma coisa. Liguei o aparelho e a voz do Bruno ecoou claramente pela sala. Foi a compra do mercado da minha esposa e eu ainda achei pouco. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Patrícia olhou para Bruno com uma expressão de incredulidade. Você disse isso? Sobre 18 mil reais? Patrícia, deixa eu te explicar. Bruno, 18 mil reais e você achou pouco? Do dinheiro da sua mãe aposentada? Foi interessante observar como Patrícia, que minutos antes estava orgulhosa dos gastos excessivos, agora demonstrava choque ao descobrir quem realmente pagaria a conta. Calma, Patrícia. Deixa eu explicar a situação completa. Desliguei o gravador e me posicionei de forma a olhar diretamente para os dois. Vocês sabem quanto eu recebo de aposentadoria? Patrícia balançou a cabeça negativamente. R$ 2.840 por mês. 18 mil reais representa mais de 6 meses inteiros da minha renda. Ela levou a mão à boca, visivelmente chocada. Dona Rosária, eu não tinha ideia. Se você soubesse, não teria feito o jantar? Claro que não. Jamais gastaria esse valor sabendo que era dinheiro da senhora. Olhei para Bruno, que estava com a cabeça baixa. Ouviu isso, Bruno? Sua própria esposa diz que jamais gastaria meu dinheiro dessa forma se soubesse a origem. Patrícia, para! Ele disse, claramente irritado. Para o quê, Bruno? A Dona Rosária está certa. Como você pode achar normal gastar a aposentadoria dela em uma festa? Não foi uma festa! Foi networking! Networking de 18 mil reais? Com o dinheiro de uma aposentada? Você perdeu o juízo? Observei com satisfação como Patrícia estava assumindo exatamente a posição que eu esperava. Ela não estava defendendo os gastos. Estava questionando a atitude do marido. Patrícia, intervi, me responde uma coisa. Se esse dinheiro fosse da conta de vocês, vocês gastariam 18 mil reais em um jantar? Jamais. A gente não tem esse dinheiro sobrando. Mas gastaram do meu dinheiro, que também não sobra. Bruno se levantou do sofá, visivelmente irritado. Chega! Vocês duas estão exagerando. Eu já disse que vou devolver. Calma, Bruno, disse Patrícia, puxando-o de volta para o sofá. A Dona Rosária tem razão de estar chateada. Chateada? Patrícia, eu não estou chateada. Estou decepcionada. Decepcionada com o quê? Perguntou Bruno. Com descobrir que meu filho me vê como um banco particular da família. E com descobrir que minha nora organiza festas milionárias sem nem saber quem vai pagar a conta. Patrícia se virou para Bruno. É isso mesmo? Você vê a sua mãe como banco? Claro que não. Então, por que gastou 18 mil reais sem consultar ela? Porque eu sabia que ela podia pagar. Poder pagar não significa ter obrigação de pagar, rebateu Patrícia.
Era exatamente a reação que eu esperava. Patrícia estava fazendo o trabalho de conscientização que eu não conseguiria fazer sozinha. Bruno, continuei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você contou para a Patrícia que ia gastar meu dinheiro nessa festa? Ele ficou em silêncio. Responde, filho. Não contei especificamente. Como assim não contou especificamente? Perguntou Patrícia. Eu disse que a gente podia gastar porque eu tinha como pagar depois. Você disse que você tinha como pagar? Ou que sua mãe ia pagar? O silêncio dele foi uma resposta eloquente. Bruno, você me enganou. Me fez acreditar que tínhamos esse dinheiro. Patrícia, não foi bem assim. Foi sim. Se eu soubesse que era dinheiro da Dona Rosária, nunca teria organizado esse jantar. Levantei-me da poltrona e caminhei até a janela. Meu plano estava funcionando perfeitamente. Patrícia estava assumindo o papel de aliada na conscientização do Bruno. Patrícia, posso te fazer uma pergunta? Claro, Dona Rosária. Vocês realmente não têm dinheiro para pagar essa conta? Ela e Bruno se entreolharam antes de ela responder. Não temos 18 mil reais disponíveis, não. E por que não tem? Porque nossos gastos mensais são altos. O apartamento, o carro, as viagens. Entendo. Então vocês gastam todo o dinheiro que ganham mantendo um padrão de vida alto e quando querem algo extra, recorrem à aposentadoria da vovó. A forma como disse vovó foi propositalmente carregada de ironia. Dona Rosária? Disse Patrícia. Eu juro que não sabia. Se soubesse, teria cancelado tudo. Não precisa cancelar nada que já foi feito, querida, mas precisa entender que isso não pode continuar acontecendo. Voltei para a poltrona e peguei meu celular novamente. Agora vou fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. O que, mãe? Vou mostrar para a Patrícia exatamente como é a vida de uma aposentada que trabalha para sustentar o luxo de um casal jovem. Abri o aplicativo de mensagens e comecei a digitar uma nova mensagem. Desta vez, era para um grupo familiar que incluía minha irmã Conceição, alguns primos e sobrinhos. Pessoal, quero compartilhar com vocês uma situação que está acontecendo aqui em casa. Bruno se levantou novamente. Mãe, o que a senhora está fazendo? Estou contando para nossa família como você gastou 18 mil reais do meu dinheiro em uma festa. Não faça isso! Por que não? Você não tem vergonha do que fez? Então, por que tem medo que a família saiba? Continuei digitando. Meu filho gastou 18 mil reais da minha aposentadoria em uma festa para a esposa dele. Quando questionei, ele disse que achou pouco. Mãe, apaga essa mensagem. Não vou apagar. Quero que toda a família saiba que tipo de filho eu criei. Anexei o áudio gravado à mensagem e enviei para o grupo. Pronto, agora todos vão saber. Bruno estava visivelmente desesperado. Por que fez isso? Porque você não demonstrou nenhum arrependimento real. Porque você acha que 18 mil reais é pouco. Porque você não entende a gravidade do que fez. O celular começou a apitar com as respostas dos familiares. Mensagens de indignação, de surpresa, de apoio a mim e de críticas ao Bruno. Mostrei algumas das mensagens para a Patrícia. Que absurdo! Como pode gastar tanto dinheiro da tia? Bruno perdeu a noção. Dona Rosária, a senhora não merece isso. Patrícia estava lendo as mensagens com expressão de horror crescente. Bruno, você percebe o vexame que isso virou? A culpa não é minha. É da minha mãe que espalhou para todo mundo. A culpa não é sua? Você gastou 18 mil reais sem permissão e a culpa não é sua? Foi então que percebi que meu plano havia funcionado completamente. Patrícia não estava mais do lado do Bruno. Ela estava genuinamente indignada com a atitude dele. Dona Rosária, ela disse, se levantando e vindo até mim. Eu peço desculpas em nome dos dois. Eu não sabia, mas isso não me isenta de responsabilidade. Patrícia, não precisa pedir desculpas. Você foi enganada tanto quanto eu. Mesmo assim, eu deveria ter perguntado. Deveria ter sido mais cuidadosa com gastos tão altos. Bruno estava sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos. Agora toda a família vai me odiar. Não vão te odiar, Bruno, respondi calmamente. Mas vão aprender uma lição importante sobre respeitar os mais velhos. Patrícia se virou para ele. Bruno, levanta daí. Vamos embora. Para onde? Para casa. Para conversar sério sobre nossas prioridades e nosso orçamento.
Mas Patrícia, não tem mas. Levanta! Ele se levantou relutantemente. Patrícia veio até mim e me deu um abraço. Dona Rosária, eu prometo que isso nunca mais vai acontecer e vou me certificar pessoalmente de que o Bruno devolva cada centavo. Obrigada, querida. Tenho certeza de que vocês vão aprender com isso. Ela se dirigiu para a porta, mas Bruno ficou parado na sala. Mãe, me perdoa? Te perdoo, filho, mas nunca vou esquecer. E o que vai acontecer agora? Agora vocês vão voltar para casa, fazer um orçamento real, aprender a viver com o dinheiro de vocês e me devolver meus 18 mil reais conforme combinado. E o cartão? O cartão fica comigo, para sempre. Bruno acenou com a cabeça e seguiu Patrícia em direção à porta. Ah, e Bruno? Sim, na próxima vez que quiserem impressionar alguém, usem o próprio dinheiro. A impressão é muito maior quando sabem que vocês estão gastando o que realmente têm. Depois que eles saíram, sentei-me na poltrona e respirei profundamente. Finalmente, após anos sendo a mãe compreensiva demais, havia ensinado a lição que meu filho precisava aprender. O telefone tocou. Era minha irmã Conceição. Rosária, recebi sua mensagem. Que situação é essa? Situação resolvida, irmã. Finalmente ensinei ao Bruno o valor do dinheiro. Você fez certo. Esse menino estava precisando de uma lição. Pois é. Às vezes, para ensinar respeito, a gente precisa ser um pouco mais firme. E ele aprendeu? Aprendeu, sim. E a Patrícia também. Na verdade, acho que ela foi quem mais se chocou com tudo. Conversamos por mais alguns minutos sobre a situação. Conceição me parabenizou pela firmeza e disse que era isso que o Bruno precisava há muito tempo. Quando desliguei, olhei ao redor da minha sala. Tudo estava em seu lugar novamente. Minha paz, minha dignidade, meu respeito e, principalmente, minha certeza de que havia criado limites claros que nunca mais seriam ultrapassados. Peguei a fatura do cartão e a guardei numa pasta especial. Ela seria meu lembrete de que, mesmo aos 68 anos, ainda era capaz de tomar decisões difíceis para proteger minha própria vida e ensinar valores importantes para meu filho. 18 mil reais tinham sido uma lição cara, mas necessária, e tinha certeza de que valeria cada centavo. Gente, chegamos ao final desta história que ainda me emociona toda vez que lembro. Quando comecei a contar para vocês sobre aquela fatura de 18 mil reais que encontrei na minha caixa de correio, eu mal imaginava como essa situação iria transformar não só a minha relação com meu filho Bruno, mas toda a dinâmica da nossa família. Sabe, às vezes a vida coloca situações na nossa frente que parecem impossíveis de resolver. Quando abri aquela conta do cartão de crédito e vi aquele valor absurdo, meu primeiro instinto foi de desespero. Como uma aposentada de 68 anos, como eu poderia pagar 18 mil reais de uma vez só? Era mais de 6 meses da minha aposentadoria inteira. Mas depois da primeira reação de pânico, algo dentro de mim se transformou. Não era só raiva pelo dinheiro gasto. Era uma decepção profunda de perceber que meu próprio filho, que criei com tanto amor e dedicação, me via apenas como uma fonte de recursos. Durante 42 anos trabalhei duro no Hospital São Lucas, acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus para chegar ao trabalho, fazendo plantões extras para dar uma vida digna ao Bruno. E ali estava ele, gastando em uma única tarde o equivalente a meses inteiros do meu trabalho, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não demonstrava culpa, não demonstrava arrependimento, não demonstrava sequer consciência da gravidade do que havia feito. O que mais me machucou, gente, não foi nem o valor em si, foi descobrir que para ele, 18 mil reais era pouco. Quando questionei sobre a compra, ele me respondeu sem nenhum constrangimento. Foi a compra do mercado da minha esposa e eu ainda achei pouco. Como se fosse normal gastar quase 20 mil reais em produtos de luxo com o dinheiro de uma senhora aposentada. Naquele momento, sentada na minha sala, olhando para aquele homem de 35 anos que um dia foi meu bebezinho, entendi que eu havia falhado como mãe em algum ponto da criação dele. Havia sido condescendente demais, permissiva demais, protetiva demais. E o resultado estava ali, um filho que não reconhecia limites nem respeitava sacrifícios alheios.
Foi então que decidi que esta seria a última vez que permitiria esse tipo de abuso. Não podia deixar passar. Não por mim, mas por todas as mães trabalhadoras que se sacrificam pelos filhos e depois são desrespeitadas na velhice. Não por todas as aposentadas que vivem com dignidade dentro de suas possibilidades financeiras. O plano que elaborei não foi por vingança, foi por educação. Bruno precisava entender, de uma forma que nunca esquecesse, que meu dinheiro tem história, tem valor, tem significado. Cada real na minha poupança representa horas de trabalho no hospital, representa sacrifícios feitos, representa sonhos adiados para dar prioridade à educação dele. Quando liguei o gravador e pedi para ele repetir aquelas palavras terríveis, eu sabia exatamente o que faria com essa gravação. E quando chamei a Patrícia para vir conversar conosco, eu tinha certeza de que ela seria uma peça fundamental na conscientização do meu filho. A reação da Patrícia foi reveladora, gente. Quando ela descobriu que os 18 mil reais do jantar luxuoso dela tinham saído da aposentadoria de uma senhora de 68 anos, ficou genuinamente chocada. Ela me olhou e disse: Dona Rosária, se eu soubesse, jamais teria organizado esse jantar. E sabem o que isso me mostrou? Que a Patrícia tem noção de limites, tem senso de realidade, tem respeito pelos mais velhos. Ela havia sido enganada pelo próprio marido, que a fez acreditar que eles tinham condições financeiras para bancar aquele luxo todo. Quando enviei o áudio para o grupo da família, não foi para humilhar o Bruno publicamente. Foi para que ele entendesse que suas ações têm consequências, que desrespeitar a mãe não é um assunto privado que pode ficar escondido. Foi para que ele sentisse na pele a vergonha de ter seus valores questionados por pessoas que ele respeita. E funcionou, gente. Funcionou de uma forma que eu não esperava. A própria Patrícia se tornou minha maior aliada na conscientização dele. Ela ficou tão indignada quanto eu, questionou as atitudes do marido, cobrou explicações, exigiu mudanças imediatas no comportamento financeiro dos dois. Sabe o que aprendi com toda essa situação? Que às vezes, para ensinar amor e respeito, a gente precisa ser firme. Durante anos fui a mãe compreensiva, que sempre relevava, que sempre encontrava justificativas para os erros do filho. Mas compreensão sem limites vira permissividade, e permissividade gera desrespeito. Hoje, 3 semanas depois daquele dia tenso, posso dizer que nossa relação mudou para melhor. Bruno continua vindo me visitar todas as quintas-feiras, mas agora com uma postura diferente. Ele traz flores baratas da feira, como eu sempre comprei. Ele elogia minha comida simples, sem comparar com restaurantes caros. Ele pergunta sobre minhas contas, sobre minha saúde, sobre minhas necessidades reais. E a Patrícia? A Patrícia virou quase uma filha para mim. Ela vem me visitar sozinha aos sábados, traz ingredientes básicos e aprende a cozinhar pratos simples e econômicos. Descobriu que não precisa gastar fortunas para receber amigas em casa. Pode fazer um bolo caseiro, um café passado na hora, uma conversa gostosa, e todo mundo fica feliz. Os dois fizeram um orçamento doméstico detalhado, como eu havia exigido. Descobriram que estavam gastando quase 3 mil reais por mês em supérfluos, restaurantes caros, roupas de marca, produtos de beleza importados, aplicativos de delivery. Cortaram esses gastos e conseguiram organizar as finanças de uma forma que nunca imaginaram ser possível. Bruno me devolveu os 18 mil reais em 17 parcelas de R$ 1.000, mais uma última parcela de R$ 1.000 como juros pelo transtorno causado. Foi ele mesmo quem insistiu em pagar os juros, dizendo que era o mínimo que podia fazer para demonstrar arrependimento real. E sabem o que mais me deixa feliz? É perceber que esta lição não serviu só para eles. Quando contei essa história para algumas amigas da minha idade, descobri que muitas passam por situações parecidas. Filhos e filhas adultos que consideram a aposentadoria dos pais como uma extensão natural do orçamento familiar. Uma das minhas amigas, a dona Silvia, se inspirou na minha atitude e também estabeleceu limites com a filha casada que vivia pedindo empréstimos para viagens e compras desnecessárias. Outra amiga, a dona Isabel, parou de pagar o plano de saúde do filho de 40 anos que tem condições de custear o próprio convênio. Por isso decidi compartilhar essa história com vocês aqui no canal Vovó Lembrou.
porque acredito que muitas pessoas passam por situações parecidas e se sentem sozinhas, sem saber como reagir, com medo de criar conflitos familiares. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Estabelecer limites não é criar conflitos. É ensinar respeito. É demonstrar que nossa dignidade não tem preço. É mostrar que amor verdadeiro inclui responsabilidade e consideração mútua. Claro que cada família tem sua dinâmica. Cada situação é única. Cada relacionamento tem suas particularidades. Não estou dizendo que minha solução serve para todos os casos, mas estou dizendo que nenhum de nós, independente da idade, merece ser desrespeitado por aqueles que mais amamos. Eu poderia ter simplesmente pago a conta de R$18 mil em silêncio, como sempre fiz com os gastos menores do Bruno. Poderia ter me conformado, reclamado baixinho para algumas amigas e seguido a vida. Mas se fizesse isso, estaria ensinando para meu filho que ele pode abusar da minha generosidade sem consequências. E mais importante, estaria ensinando para ele que as pessoas idosas devem aceitar qualquer tipo de tratamento, que nossa opinião não importa, que nosso dinheiro está disponível para qualquer capricho dos mais jovens. Gente, nossa geração construiu este país com trabalho duro. Acordamos cedo durante décadas, criamos filhos com pouco dinheiro, mas muito amor. Enfrentamos dificuldades que os jovens de hoje nem imaginam. Merecemos respeito, merecemos consideração, merecemos ter nossa dignidade preservada. Quando Bruno gastou R$18 mil sem me consultar, não estava apenas usando meu dinheiro. Estava desrespeitando minha história de vida, meus anos de trabalho, meus sacrifícios passados e minha tranquilidade futura. E quando disse que ainda achou pouco, estava demonstrando que não tem noção do valor real do dinheiro, especialmente do dinheiro que vem do suor de uma vida inteira de dedicação. Por isso minha reação foi tão firme. Por isso enviei o áudio para a família toda. Por isso chamei a Patrícia para participar da conversa. Porque algumas lições só se aprendem quando as consequências são proporcionais ao erro cometido. Hoje, quando vejo Bruno e Patrícia visitando outros familiares idosos com mais cuidado e atenção, quando escuto eles conversando sobre orçamento doméstico de forma responsável, quando percebo que eles realmente entenderam os limites que devem ser respeitados, tenho certeza de que fiz a coisa certa. Às vezes, gente, educar é um ato de amor que pode parecer duro no momento, mas que traz frutos duradouros para toda a família. E vocês? Já passaram por alguma situação parecida? Já tiveram que estabelecer limites difíceis com familiares que estavam abusando da sua generosidade? Me contem nos comentários as experiências de vocês, porque tenho certeza de que muita gente aqui tem histórias interessantes para compartilhar. Aliás, pessoal, se vocês gostaram desta história, se identificaram com alguma parte dela, ou se simplesmente querem apoiar o nosso trabalho aqui no canal Vovó Lembrou, deixem o like no vídeo. Isso ajuda muito para que mais pessoas possam encontrar nosso conteúdo e se beneficiar das experiências que compartilhamos aqui. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Toda semana temos histórias novas, experiências reais de pessoas da nossa idade que enfrentaram situações desafiadoras e encontraram formas interessantes de resolver problemas familiares, financeiros, de relacionamento. Nos nossos outros vídeos, vocês vão encontrar histórias sobre netos que aprenderam a valorizar os avós, sobre filhos que descobriram a importância da família, sobre situações de herança que geraram conflitos e como foram resolvidas, sobre aposentados que encontraram formas criativas de complementar a renda. Tem também histórias sobre relacionamentos na terceira idade, sobre como lidar com a solidão após a perda do cônjuge, sobre netos que ajudaram a reconectar famílias separadas por mal-entendidos antigos. São experiências reais, contadas por pessoas reais, que podem ajudar muita gente a encontrar soluções para problemas parecidos. E uma coisa muito importante: comentem bastante nos vídeos. Contem suas próprias experiências, façam perguntas, dividam suas opiniões. A interação de vocês é fundamental para criar uma comunidade de apoio mútuo aqui no canal. Muitas vezes, ler a experiência de outra pessoa nos comentários pode dar insights valiosos para a nossa própria vida. Não tenham vergonha de se abrir nos comentários. Aqui é um espaço seguro,
onde pessoas maduras compartilham vivências sem julgamentos. Já recebemos comentários de filhos que pediram desculpas para os pais depois de assistir nossos vídeos, de netos que passaram a valorizar mais os avós, de famílias que se reconciliaram após anos de distanciamento. Agora, quero aproveitar para fazer um pedido especial para vocês. Produzir esses vídeos diariamente demanda tempo, dedicação e também alguns custos que talvez vocês não imaginem. Precisamos de equipamentos de gravação, de edição, de internet de qualidade, de iluminação adequada. São gastos que, para uma aposentada como eu, representam um investimento considerável. Por isso, se vocês podem e querem ajudar nosso trabalho a continuar crescendo, usem o Valeu Demais aí embaixo do vídeo. Essa é uma forma de doação que nos ajuda muito a cobrir os custos de produção e a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Qualquer valor ajuda, gente. Desde R$1 até valores maiores, tudo faz diferença para mantermos a regularidade dos vídeos e melhorarmos cada vez mais a qualidade do que oferecemos. E quando digo qualquer valor, é porque entendo perfeitamente as limitações financeiras que todos nós enfrentamos. Sei que muitos de vocês vivem com aposentadorias apertadas, assim como eu. Sei que cada real faz falta no orçamento doméstico. Por isso, só contribuam se realmente puderem, sem comprometer suas necessidades básicas. Mas se vocês sentem que nosso conteúdo acrescenta valor à vida de vocês, se nossas histórias ajudam de alguma forma, se vocês consideram importante ter um canal que fala sobre experiências reais da terceira idade, o Valeu Demais é uma forma concreta de apoiar esse trabalho. Com a ajuda de vocês, podemos continuar trazendo vídeos diários, melhorar a qualidade das gravações, talvez até expandir o canal para incluir outros tipos de conteúdo que vocês gostariam de ver. Estamos pensando em fazer vídeos sobre culinária econômica, sobre dicas de saúde para idosos, sobre como usar a tecnologia sem complicação, sobre direitos dos aposentados. Mas tudo isso só é possível se tivermos o apoio da nossa comunidade. E não esqueçam, mesmo que não possam contribuir financeiramente agora, vocês podem ajudar muito compartilhando nossos vídeos com amigos e familiares, indicando o canal para pessoas que possam se interessar pelo nosso conteúdo, deixando sempre seus likes e comentários. Cada inscrito novo, cada like, cada comentário, cada compartilhamento faz nosso canal crescer e alcançar mais pessoas que podem se beneficiar das experiências que compartilhamos aqui. Antes de me despedir, quero deixar uma reflexão final sobre a história que contei hoje. Estabelecer limites não significa ser má pessoa. Ensinar responsabilidade não significa falta de amor. Proteger nossa própria dignidade não significa egoísmo. Durante muitos anos da minha vida, confundi ser boa mãe com ser mãe permissiva. Achava que amor incondicional significava aceitar qualquer comportamento sem questionar. Mas aprendi que amor verdadeiro inclui orientação, inclui correção quando necessário, inclui estabelecer limites claros. Se vocês estão passando por situações parecidas com filhos, netos ou outros familiares que abusam da sua generosidade, lembrem-se, vocês têm o direito de dizer não. Vocês têm o direito de exigir respeito. Vocês têm o direito de proteger sua estabilidade financeira e emocional. Não se sintam culpados por estabelecer limites. Não se sintam egoístas por proteger seu patrimônio. Não se sintam maus por exigir consideração daqueles que vocês amam. Nossa geração deu muito de si para construir a base que permitiu às gerações seguintes ter melhores oportunidades. Agora, na nossa maturidade, merecemos colher os frutos desse esforço com tranquilidade e dignidade. Bem, gente, fico por aqui no vídeo de hoje. Espero que a história da minha experiência com o Bruno e os R$18.000 tenha sido útil para vocês de alguma forma. Espero que tenha inspirado reflexões, talvez até coragem para enfrentar situações similares em suas próprias famílias. Não esqueçam de deixar seus comentários contando como foi para vocês assistir esta história. Quero saber se vocês já passaram por algo parecido, como resolveram, que lições aprenderam. Suas experiências podem ajudar outras pessoas que assistem nosso canal. E principalmente,
Se inscrevam no canal Vovó Lembrou, ativem as notificações, curtam este vídeo, compartilhem com quem vocês acham que pode se interessar e, se puderem, contribuam com o Valeu Demais para ajudar nosso trabalho a continuar. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história real, mais uma experiência de vida, mais uma lição aprendida. Até lá, cuidem-se bem e lembrem-se, vocês merecem respeito em qualquer idade. Um abraço carinhoso da vovó Rosária para todos vocês.